esse episódio aqui de Fortaleza, certo? O senhor, nas declarações, falou o seguinte: lá chegando, encontrei com o Henrique, que me levou ao diretor-presidente da Marquise, com quem detalhei a forma de como seria fornecida a mencionada licença ambiental. Isso. Esse episódio aqui, ele guarda relação com um shopping, Pátio Intermares, lá em Cabedelo? Sim, senhor. É esse aí. É isso? Nesse momento se vivia uma história em que Ricardo tinha acabado de descobrir que a Laura, a então superintendente da SUDEM, estava o traindo, porque tinha passado para o lado de Roberto Santiago. E ele relata, inclusive, uma reunião que estavam no gabinete de Roberto Cavalcante. Isso foi quando, Ivan? Isso é véspera de 2014. Véspera de 2014. O período pré e pós-eleitoral era um período em que essas demandas se adensavam, doutor, entendeu? Por busca de dinheiro. Né? Sempre, mas essa aí é pré-eleitoral. Esse era de 2014. De 2014. Certo. E detalhe, assim, como foi essa questão? Essa história se arrastava. Essa é uma história antiga, né? Em que Roberto Santiago tem um cabo de guerra com esse pessoal da Marquise para não deixar sair o shopping de lá. E Roberto, como Roberto era mais tendente a Cássio, quando houve a ruptura Ricardo-Cássio, entendeu? Ele via Roberto Santiago como uma pessoa mais ligada a Cássio, e ele resolveu dar a licença da Marquise, entendeu? Dizer que isso era um absurdo e que etc e tal. Quem resolveu? O Ricardo Coutinho, entendeu? E descobriu, nesse episódio aí, que o pessoal da Marquise, nessas reuniões preliminares que eu tive da Marquise, me foi dito que as coisas não andavam. E quando eu retornei a ele para dar essa coisa, ele realmente entrou no circuito e descobriu que a Laura, que ele havia nomeado superintendente, estava o traindo, porque tinha passado por lado de Roberto Santiago. Estava realmente embaralhando a coisa, que ela estava pedindo rima, era uma história que precisava de rima, não precisava de rima. Entendeu? Era o ponto central da questão era essa. E ela estava... Eia-rima, né? Eia-rima, é estudo ambiental e o relatório que é posterior, que é feito imediatamente a pública, etc. Qual era o peso dessa Laura? Era superintendente. Total. Era superintendente da SUDEM. Entendeu? Então ele a afasta, sem nem dizer para quê, e joga ela para o porto. Entendeu? Assim, para não dizer que ela caiu por causa disso. Mas ela caiu por causa disso. E o Nilcinho assume temporariamente para dar essa licença. E é essa garantia que eu dou lá em Fortaleza ao presidente. Porque o presidente já escaldado, o presidente da Marquise, já escaldado das idas e vindas. Porque até então era o Kirilauskas que fazia a ponte. Porque o Kirilauskas empregou a mulher de Ricardo lá, né? A ex-mulher, a Pâmela, era funcionária de lá. Quando começou a criar problema, o Kirilauskas acompanhou. E com isso ele teve uma aproximação de Ricardo muito, muito meteórica. Ele era apenas um diretor simples e de repente tornou-se o superintendente da TV Tambaú e com um amplo acesso a Ricardo. Entendeu? Tentou conduzir, aí recebeu da Marquise a ordem de conduzir, além da TV, conduzir a história do shopping. E aí é onde eu entro na história. Entendeu? Então, sobre isso aqui, que com o presidente da Marquise, o senhor detalhou como seria isso, que o governador... fornecido essa licença ambiental. Foi exatamente isso, que o governador iria intervir, iria botar uma pessoa para dar a licença, mediante o pagamento da coisa, entendeu? No caso era o Nilcinho. O Nilcinho. Se eu não me engano, aí é uma questão de memória, parece que já tinha o Nilcinho, já estava lá. Quando eu fui pegar a licença, porque teve as reuniões preliminares aqui, na verdade 2 na TV Tambaú, e depois a da Marquise para finalizar o dinheiro. Entendeu? Salvo engano, A da Marquise já foi em Fortaleza, não? Ainda foi aqui? Com a Marquise, porque a TV Tambaú é da Marquise. Entendeu? Então veio um diretor da Marquise, nós tivemos 2 lá preliminares, aonde a gente levou essa coisa. E eu acho que essa operacionalização do Nilcinho, da licença, foi feita na reunião daqui. Porque na Marquise nós só fomos bater o martelo e pegar o dinheiro. Porque ele não ia dar o dinheiro antes da coisa realmente acontecer. Então isso aconteceu, a primeira, a gente ficou sabendo que tinha esse ruído de comunicação, depois vem a intervenção propriamente dita, a licença é concedida, e aí é marcado essa reunião de Fortaleza, aí onde o presidente, onde eu fui apresentado pessoalmente ao presidente, que disse que achava que dali para frente não haveria, porque a licença... Essa decisão do EIA-RIMA e a licença prévia ainda não era definitiva, porque são 3 licenças, né? Tem a licença prévia, depois vem a LO,
e a LP, a LP, que é a licença prévia, depois a licença de implantação LI, e por fim a licença de operação. Né? Então, eu fui para tranquilizar ele, dizer que... Prévia, instalação e operação. De que não haveria mais solução de continuidade, de que a pessoa realmente que estava criando problema tinha sido afastada e de que a coisa caminharia e tal, para que ele se convencesse a dar o dinheiro. Então, só contextualizando, quando o senhor foi essa viagem de Fortaleza, a licença ambiental, a licença prévia tinha sido concedida? Eu não vou precisar para o senhor, entendeu? Eu acho que não, porque havia essa história do EIA-RIMA e sim ou não EIA-RIMA, entendeu? Porque se tivesse que ter EIA-RIMA, ia ter que parar para fazer o EIA-RIMA. E um EIA leva quase um ano para ser feito. Né? E existem estudos simplificados, que são o RAIS, que é o Relatório Ambiental Simplificado, o EVA, que é Estudo de Viabilidade Ambiental, são exigências menores, de como o terreno já era em área degradada, não era área de mata virgem, era uma área já digamos assim, antropizada, entendeu? Então, não precisaria do EIA-RIMA. E o pessoal colocou a Laura para botar esse dedo do suspiro, dizer que precisava de EIA-RIMA, que seria o grande... Não, mas eu só fiz esse questionamento, porque o senhor disse que a Marquise só entregaria o dinheiro com a garantia... Com a garantia. O senhor foi para Fortaleza justamente receber o dinheiro. Eu acho que foi exatamente essa retirada do EIA-RIMA, entendeu? Não foi a concessão propriamente dita, porque eu me lembro que lá a gente dialogou que agora tirar dessa pedra do caminho e colocada... Facilitou. Já estava, digamos, pavimentado o caminho, porque sem EIA-RIMA eles teriam facilidade de evoluir, porque até mesmo para poder conseguir a licença eles precisavam de outros estudos, né, de fazer outros, apresentar projetos complementares, etc. Mas esse entrave foi retirado, que era a história do EIA-RIMA, que era o grande terror deles. E para isso não chamar tanta atenção, tiraram a Laura, mas colocaram no porto, botou nas docas, entendeu? Aquela coisa, ele caiu para cima, caiu de lado, sem saber por que tinha caído. Porque, segundo o relato, alguém tinha visto ela participar de uma reunião com Roberto Santiago e Roberto Cavalcante, aí é de ouvir dizer. Não quero, né, ser leviano de dizer de que essa tinha sido a prova de que ela estava, digamos assim, jogando contra.